Boa noite, a paz. Boa noite, igreja. Mas isso que o pastor Fausto falou, a gente tem realmente, a gente vê no pastor Fausto essa alegria que ele tem, esse amor que ele tem com as pessoas, e ele irradia isso para a gente. E como ele falou, realmente a gente, nesses 2 dias que a gente já está aí convivendo com ele, a gente já está sentindo tão assim, ele um cuidado enorme com a gente, sabe? A preocupação com a gente. Então a gente vê assim que vocês estão de parabéns pelo pastor que vocês têm, viu? Bênção demais, viu? Como ele cuida, como ele pastoreia, viu? Como ele ama. Bênção demais. E falar da pastora Roberta, então é chover no molhado, né? Como diz os mineiros, né? Simpatia, uma bênção de Deus. E para completar, conhecemos hoje o senhor Fausto, Fausto, né? Que é um amor de pessoa, que paizão. E a Isa, que coisa linda. Olha lá, ó, já coraçãozinho para você, Isa. Pensa demais. Olha, nós apaixonamos com a igreja. Ontem lá em Palhoça, hoje aqui, olha que coisa linda. A gente vê o amor de vocês, assim, o amor de vocês radia pra gente, sabe? A gente vê realmente assim, o amor de vocês pelas vidas. É contagiante, né? mesmo, viu? E nós também somos uma igreja, assim, lá em Belo Horizonte, 8ª Igreja Presbiteriana. E a gente vê realmente aí como que vocês são aqui com a igreja. Glória a Deus por isso, viu? Glória a Deus. Então vamos lá? Vamos começar então, porque senão vocês vão ficar aqui a noite toda, né? E amanhã, como se diz, amanhã é pretinho na folhinha, né? Não é vermelhinho na folhinha, né? Mas meu nome é Marcos, sou casado com a Solange, e a gente costuma apresentar assim: eu sou o Marcos da Solange. E eu sou Solange do Marcos. Muito bem. Quem está com a esposa aqui com o esposo? Faz a mesma coisa, apresente um para o outro aí. Dá um beijinho aí. Fala ó. quem você é. Aí, Pronto. ó, que gracinha. Glória a Deus. E aquele ou aquela que está sozinha, muitas vezes ficou Chega em casa. Faz lasca isso. um Eu sou beijo. fulano de tal. Eu sou fulano de tal. Amém? Mas, muito bom. Nós estamos casados há 39 anos, 10 meses e 8 dias. Nós temos 2 filhos, Daphne e Diego. Em 2012 nós ganhamos mais 2 filhos. A Daphne casou com o Paulo e o Diego casou com a Natália. E nós já somos vovós, gente. Novos assim, nós já somos vovós. 9 é por minha conta, viu? Tem o André com 6 anos e a Liz com 4 anos. E conheci essa moça com 16 anos, eu tinha 17 anos, conheci na escola. Mas nesse tempo eu estudava à noite e ela estudava de manhã. E um dia nós encontramos na famosa feira de ciências que tinha nas escolas, né? E começamos então a conversar. E o interessante é que tudo começou por causa de uma paçoca. Sabe essas paçoquinhas? Pois é. Eu estava comendo meu último pedaço de paçoca. Ela passou perto de mim. Olha só o que ela fez, gente. Ela passou perto de mim e falou assim: Olha a cantada, meninas. Aprendem. Mas essa cantada já está meio Já furada, era, né? né, Essa moçada hoje não sabe nem o que é isso, Foi mas há não. 40 anos atrás. Não, 45 anos atrás. Né? Aí eu estava comendo meu último pedacinho de paçoca, ela passou e virou e falou assim: queria tanto um pedacinho dessa paçoca. Olha só, gente. Gente, esse homem gamou. Correu, comprou uma paçoca, foi atrás de mim para me dar uma paçoca. Esse Apaixonou. gamou e você tirou do fundo do baú agora, hein? Eu Gamou. sei que fala. Ele Nossa. que fala. Eu gamei Gamou. com você. Eu estou só repetindo. Mas aí eu fui lá e comprei uma paçoquinha para ela, entreguei para ela, e aí ela ficou toda alegre, né? E você também, né? Lógico, claro. E aí começamos então a namorar, né? Fui lá naquele tempo ainda, viu meninos? Naquele tempo ainda a gente ia lá pedir lá para namorar o pai e a mãe, viu? E espero Eu tô achando que tá voltando esse tempo. E espero não tá? que isso aconteça, né? Deveria voltar Deveria esse acontecer tempo. esse tempo aí, ó, né? É muito importante, né? Porque é o que eu costumo falar com Solange. A gente quando vai casar, a gente não casa só eu e Solange, a gente casa com a família também. Tem a família dela, minha família e todo mundo misturado ali, Quem né? aqui é solteiro? Levanta a mão. Vocês querem casar? Então vou dar uma dica. Quando vocês começarem a namorar,
que for conhecer a família do seu namorado ou da sua namorada, você tem que conhecer. Aqui tem menina e menino. Então, as meninas têm que perceber como que seu namorado trata a sua mãe. A mãe dele. Porque se ele tratar mal, pode ter certeza que ele vai tratar você daquele jeito. E o menino tem que ver como a namorada trata o pai. Aí você vai saber se você vale a pena casar ou não. Mas, olha, demora a ver um pouquinho, porque agora já descobriram, né? Pode ser que vai te enganar um pouquinho, tratar bem um tiquinho, mas dá um tempinho aí para você descobrir se realmente trata ele bem. Não é, bem? Boa dica, boa dica. Mas então começamos a namorar, namoramos, noivamos, casamos, fomos para a lua de mel, voltamos para a lua de mel, da lua de mel, e lá a gente começou a ter alguns atritos, sabe? De relacionamento, de comunicação também. Atritos diversos, né? Por causa de coisas bobas a gente começou a brigar, a gente começou a discutir por coisas realmente muito significantes. E aí a gente foi vendo que precisava de melhorar esse nosso relacionamento, não é? Quer citar alguma coisa? Porque da mesma forma que você vai começar a namorar e vai descobrir como que pai trata, como os filhos tratam os pais, a gente percebeu, logo que eu falei assim, mas demora um pouquinho porque as máscaras demoram a cair. E quando cai, a gente assusta. Então, no nosso tempo, o namoro era assim, final de semana, você não podia, você não via todos os dias. Então, a gente se via só final de semana, né? E aí, o que acontece? Quando você casa, aí que você vai descobrindo as manias que o seu cônjuge tem. E não foi diferente com a gente. Por mais que a gente ficou 5 anos, né, namorando e noivando, nós não conhecemos o outro. A gente vai conhecer o nosso amado e a nossa amada depois de casado. Aí que você vai ver realmente quem ele é. E aí tinha aquelas picuinhas que a gente fala, às vezes a forma de comunicação não era priorizado na vida da gente. A gente traz a bagagem de pai e mãe, como nós falamos, às vezes a gente aprende coisas com os nossos pais diferentes. Aí quando chegam os dois, dá choque, porque são diferentes. E a gente lá foi brigando por causa de papel higiênico, por causa de pasta de dente. Vocês estão rindo, né? Mas na época foi séria as brigas, né? Porque a gente aprendeu as manias da nossa casa. E quantas vezes a gente ia dormir, parecia que na cama estava a família toda. Porque aí você falava de um, falava de outro, porque minha mãe fez isso, meu pai me ensinou assim. Quando você vê, peraí, vamos deixar cada um dormir, vamos dormir só nós dois, porque senão a gente ficava a noite toda falando de família. Então, a gente tem que aprender a ser sábio desde o início. Porque se a gente não priorizar o nosso relacionamento, quando essa família crescer, que vier filhos, vier nora, vier genro, nós não vamos saber o que é priorizar. E isso é o importante. Deus nos ensina isso. Amá-lo e depois constituir família. E ela tem que ser prioridade na nossa vida. E nós costumamos aprender que a nossa família depois era eu e ele. A gente continuava achando que a família toda era minha mãe, meu pai, minhas irmãs e vice-versa. Não, depois fala que a gente casa, deixa pai e mãe e vamos viver, não é? E às vezes, vou falar por nós que já temos filho casado, às vezes tem pai e mãe que não quer deixar os filhos irem. Fica lá dando palpite no casamento deles. Minha filha, não é assim que ele pode te tratar? Meu filho, por que ela te trata desse jeito? Epa, a vida é deles agora, eles têm que aprender. O mais você pode fazer, quando te pedir uma opinião, você dá. E quando você vê que a coisa não está muito bem, você chega na sua filha ou no seu filho e fala, mas a gente não pode chegar aí mandando na vida
da casa dos nossos filhos de forma errada, né, meu amor? Verdade. E a gente tem um princípio seguinte: quando eu vejo alguma coisa que o Diego está fazendo de errado, eu não chego lá e falo com ele, olha, não falo com a nora nada, eu falo com ele primeiro, porque ele que é o esposo dela. Então eu falo primeiro com ele e vice-versa, a Solange também faz a mesma coisa com a nossa filha. Mas quando a gente fala de manias também, a gente começa a pensar, né? Porque eu não sabia que a Solange tinha alguns detalhes, né? Tipo assim, que ela roncava. Pensa bem. Mas ele também roncava. Ela fala que eu ronco, mas eu não vejo eu roncar, gente. Sério. Até que um dia eu filmei para ele ouvir o ronco dele. É porque eu estava muito cansado aquele dia. Por isso que eu ronquei. Pois é. E a gente pensa também que de manhã cedo, ao levantar, a esposa vai estar, né, linda e maravilhosa, com aquele hálito saudável, né, aquela coisa. E não é assim, gente. Isso é só em filme que parece aquelas coisas, entendeu? O dia a dia é bem diferente, né? Mas então... é uma coisa importante que está falando. Você não casou, foi com aparência. Eu acho que foi com tudo, o de dentro e o de fora, o conteúdo todo, né? E se você não verbalizar esse amor, mesmo quando a sua esposa acorda ou seu marido acorda descabelado, totalmente não tão lindo quando você o conheceu e apaixonou, que amor é esse, gente? Né? Então, o que acontece? A gente ama do jeitinho que nós somos. Agora, cá para nós, né? Meninas e meninos. Gostou bem? Meninos. A gente também não tem que ficar feia dentro de casa, não, né? A gente precisa ficar bonita para o nosso marido, para a gente mesma. Nós precisamos de nos amar primeiro. E quando a gente nos ama, quando você se olha no espelho e vê você bonita, você acha, não, mas hoje eu estou bem, né? Então, por que não você ficar bonita em casa? Nossa, já tivemos, nós fazemos aconselhamento de casais, nós já tivemos tanta gente reclamando que acorda, a mulher está lá descabelada, fica de pijama o dia inteiro, chega do trabalho, ela continua de pijama. Né? E a gente tem que lembrar que os nossos maridos, quando saem para trabalhar, ele não vai achar a mulher na rua de pijama, não. Ele vai achar a mulher perfumada, bonita, algumas maquiadas. E homem também. A gente não vai achar homem com aquele short que já está falando assim, me leva embora, que é aquele short que já está rasgado, que só tem esse. Você pode ter uns 10 na gaveta, mas só usa aquele. Que aí a mulher já está cansada de ver aquele short, ou aquela camisa já está até encardida, de tanto que já lavou, não tem jeito, né? Homem, você também tem que ficar bonito. Apesar que as mulheres que gostam o homem gosta do visual, mas a gente tem que ficar bonito primeiro para a gente. E são as pequenas coisas que fazem diferença na nossa família. São pequenos detalhes, é o jeito de você dar bom dia, é o jeito de vocês elogiarem seus filhos. Porque acha que, para que elogiar? Ela sabe que eu amo. Gente, vou ficar cá para nós. Quando alguém chega para você e fala assim, nossa, você está tão bonita hoje, nossa, você está diferente, olha como você é cuidadosa. Você não fica bem melhor e continua fazendo mais ainda aquilo com perfeição? Então, todo mundo gosta de elogio e por que a gente não exagera isso na nossa família? Exerce. O que eu falei? Exagera, mas tem que exagerar mesmo, falar o tempo todo. Depois vão saber o que é isso, viu, gente? Mas aí tem um detalhe. Foi o que aconteceu comigo com o Marcos. A gente estava muito focada na nossa família. Quando nós paramos e conversamos, como que é importante a comunicação. Infelizmente, hoje, a gente vê que a comunicação é assim, né? Oi, tudo bem? Por que a gente está andando sempre de cabeça baixa? Porque tem um aparelhinho que a gente não desgruda dele. Às vezes até tropeça porque está ali. Aí chega, dá bom dia, boa tarde, mas já está lá comunicando com 300 pessoas. E a comunicação olho no olho, aonde que fica?
Nós conhecemos casais que conversam dentro de casa pelo WhatsApp. Meu bem, traz um copo d'água para mim. Meu bem, que horas que o almoço vai ficar pronto? A gente fica assim, ué, isso está certo? Mas está sendo a realidade. Ah, mas é porque minha casa é muito grande. Espera aí. Vão exercitar um tiquinho também, né? Vão subir, descer a escada, seja o que for. Gente, não existe coisa mais saudável na vida do que comunicação olho no olho. E às vezes é tão difícil, né, de você olhar, conversar, olhar. A gente já está tão acostumado a desviar os olhos para as outras coisas que só escuta. E às vezes não, porque quando você fala assim, e aí, o que foi que eu falei? Prestei atenção, não. Às vezes tem filho, né? A mãe está lá dando aquele sermãozinho que precisa e o filho já está pensando em outras coisas. Marido e mulher não é diferente. Bom, gente, isso é tão assim importante. Vocês têm, assim, falam com as esposas que a amam? Vocês falam isso sempre? Todo dia que vocês saem de casa, vocês falam que a ama? Sempre, quantas vezes ao ano? Ou quantas vezes ao dia? Vocês têm essa prática de falar, meu bem, eu te amo? Vocês têm essa prática? Pois é. Eu vou abrir um parênteses aqui. Nós estivemos enfrentando... Você vai falar isso? Falar. Ah, então pode. Eu deixo. Eu deixo. Eu tenho uma coisa com a Solange, de todo dia de manhã, antes de sair, eu vou lá, dou um beijo nela e falo para ela, eu te amo. Aí saio, e nesse dia que eu saí, eu estava indo para... Quem conhece a cidade de Brumadinho? Viu falar? Todo mundo viu falar por causa da lama, né? Pois é, eu estava lá, gente, nesse dia do rompimento. E quando eu despedi de Solange, eu nem imaginava que a barragem ia romper naquele dia, né? E quando eu despedi dela, eu falei, meu bem, eu te amo. Talvez seria o último, meu bem, eu te amo. Porque eu talvez não poderia ter voltado, né? E assim aconteceu que Deus me preservou. Eu fui salvo por causa de 5 minutos. E é por isso que é importante a gente falar o dia todo, o tempo todo. Olha que bonitinho, você viu o pastor aqui? Eu te amo. Agradeceu ela porque ela pediu o pessoal do louvor para subir. Isso é conexão, né? Então, assim, é tão gostoso você estar conectado com a sua família o tempo todo. E dizer, a gente está aqui fora, a gente está longe, mas os nossos filhos todo dia. Mãe, amo você. Pai, amo você. Isso é importante. Isso como fala assim, diminui um pouquinho da saudade que você está deles. Aí você passa o dia sabendo que você tem uma família que te ama. Então, eu queria sugerir vocês. Não sei se vocês têm contato com os seus pais o tempo todo. Dá uma ligadinha. Pai, mãe, se vocês têm pais vivos, estou ligando hoje só para falar que eu te amo. Tem alguns que vai até falar assim, epa, o que foi? O que você está querendo? Porque às vezes a gente não está acostumado, né? Fala para o seu cônjuge. Quem tem costume de ligar do trabalho para a esposa ou para o marido para falar eu te amo? Sem pedir nada, né? Porque aí, bem, o que foi? O que você está querendo? O que quer que leva? Não é? Estou trabalhando, às vezes é um hábito da gente ligar para cobrar. Você já pagou a conta? Não esquece de trazer isso que eu te pedi. Mas e o hábito de ligar e falar assim, estou te ligando só para falar que eu te amo, que você tem um bom dia? São pequenas coisas que faz valer a pena. A família está gritando pequenas coisas, gritando mais elogios, mais comunicação, mais diversão dentro de casa. Tem tantas brincadeiras, tem tantos jogos divertidos,
mas a gente está acostumada a ficar brincando sozinho com o computador. Cada família no seu quarto, cada família tem sua televisão no seu quarto. E quando chega, cada um está no seu cantinho. Cadê a família? Tem gente que está jantando, almoçando no quarto, comendo, vendo televisão na sala, que você poderia ter uma mesa na sua casa e essa mesa qual que é a função? Às vezes é colocar bolsa, livro, tanto de treco, menos comida e menos sentar em volta da mesa. E faz muita diferença. É na mesa que a gente descobre as necessidades da nossa família. É na mesa que a gente tem que colocar Deus em lugar de honra. Uma vez nós fizemos isso na nossa casa. Chamamos nossos filhos e deixamos uma mesa, uma cadeira vazia. Mãe, quem vai vir almoçar com a gente? Calma aí que vocês vão ver. Vai chegar. Quando nós sentamos, o Marcos foi e falou assim, Jesus está aqui, é o lugar de honra. Ele tem que estar em primeiro lugar. E é para vocês lembrarem que tudo que a gente falar aqui na mesa, ele vai estar junto com a gente. Então, preste atenção no que vocês vão falar. Vamos honrar quem está nessa mesa. Preste atenção no que vocês estão fazendo dentro da sua casa. Porque ele está lá, Jesus está lá. Você tem honrado a presença dele na sua casa? Que altar é esse que vocês estão colocando dentro do seu lar? Vamos passar para frente, senão Vamos passar para frente. Mas nós começamos a conviver então, né, depois disso tudo, né, que aconteceu, e Deus foi nos moldando, né? Mas eu era uma pessoa muito difícil, era uma pessoa muito violenta. E a Solange depois foi sabendo realmente quem é esse Marcos que ela casou. Eu era uma pessoa muito violenta. Então a Solange por várias vezes teve que se defender de faca. Eu era assim terrível. Eu não tinha Jesus. E aconteceu algumas coisas no nosso casamento que foi ficando bem difícil. E veio a primeira gravidez nossa, e o nosso casamento já estava ruim. Quando veio então a segunda gravidez, nosso casamento já estava realmente lá embaixo. Não, o nosso casamento estava lá embaixo, não, ele estava totalmente estragado. É porque repete com a gente uma coisa, tudo que você não cuida, estraga. Estraga. Tudo que você não cuida, estraga. Numa fruteira, se tiver uma laranja podre, o que acontece com as outras? E se a gente não cuidar do nosso relacionamento, o que vai acontecer? Ele vai estragar. Se a gente não cuidar dos nossos filhos, o que vai acontecer? Vai estragar. Se a gente não cuidar do nosso casamento, o que vai acontecer? E se a gente não cuidar da nossa saúde, o que acontece? Não adianta nada a gente querer cuidar de tudo e não cuidar da gente também, né? Então lembra disso. Se você não cuidar da sua família, ela vai estragar. E assim foi que a gente parou de cuidar um do outro. Não cuidava mais um do outro. Cuidava só dos filhos. Esquecemos um do outro, esquecemos de amar, né, respeitar e honrar. E aconteceu um fato que eu traí Solange com uma outra mulher. Eu não consigo, quando falam comigo de traição, a traição são várias maneiras. Essa foi uma que pode acontecer com qualquer um de nós. O nosso cônjuge nos trocar por outro ou por outra. Mas existe outras traições. Existe outras traições, às vezes no trabalho, um colega ou uma colega sua de trabalho pega o seu cargo. Na escola, alguém
pede você para fazer um trabalho, você faz tudo e aí seu nome não foi colocado neste trabalho. São tantos tipos de traições e eu não consigo entender traição sem estar com outra palavrinha ao lado: perdão. Nós precisamos de aprender a perdoar. Perdão não é um sentimento, é uma decisão. Tem que partir da gente entender que é um processo, mesmo que você tenha dificuldade de perdoar, mas é um processo que você tem que trabalhar dentro de você. E esse processo é tão importante porque quem é o mais beneficiado somos nós que perdoamos, não quem foi perdoado. Porque a gente vai trazendo tanta dor no nosso interior, que acumula mágoas, amarguras, e nós vamos adoecendo. E só o perdão é que vai nos libertar dessas enfermidades. E eu não queria perdoar o Marcos, eu estava vingativa, querendo, desejando só o mal. Ele vai ver, achando que o que eu ia, assim, né? A raiva estava me dominando e uma senhora me ajudou muito a entender que a raiva, ódio, mágoa, amargura só ia me prejudicar, como estava me prejudicando, do que eu perdoar. Hoje eu entendo quão é difícil a gente perdoar quando a gente é machucada pelas pessoas. Mas hoje eu entendo também que quão é libertador quando você perdoa. E aí eu fui entender que no perdoar, o Marcos já tinha saído de casa, mas no processo de perdoá-lo, eu percebi que o amava. E que eu tinha feito uma besteira de ter expulsado ele de casa. Eu consegui separar a atitude dele, a ação dele, aquilo que estava me matando, que eu odiava, foi a ação. Mas a pessoa Marcos eu amava. E só com oração que eu aprendi a entender isso. Porque a oração transforma a mágoa. Arranca a mágoa da gente. Então, se você tem aí alguma necessidade de perdoar alguém e ainda não fez, faça, porque você está se envenenando com gotinhas de mágoas todo dia no seu coração. E veneno mata. Oração cura. Então, começa a orar por essa pessoa, que de repente você vai ver que já não mais sente raiva, ódio, a sua mágoa, ó, foi embora, vazou. Pois bem, eu já morava em outro estado, morava em Brasília, e já não queria saber mais da minha família, nem da Solange, nem dos nossos 2 filhos, e onde eu estava muito bem. Mas Deus tem os planos dele, né? Deus tem os planos dele. E a coisa que eu mais amava era o dinheiro. Como eu gostava de dinheiro. E onde eu estava, dinheiro não era o problema. Dinheiro sempre foi a solução, né? Mas Deus tinha um plano na minha vida e na vida da minha esposa e da minha família. E aconteceu que, um detalhe lá em Brasília, na época do Fernando Collor de Mello, eu trabalhava com obras de arte, vendia para todos os políticos e ganhava muito dinheiro, porque dinheiro não era o problema. E aconteceu que o Fernando Collor caiu e eu também tive que sair de Brasília e cheguei numa situação muito terrível em Belo Horizonte. Lembrei que eu tinha uma família, que eu tinha uma esposa e 2 filhos, e liguei, mas sabendo que quando eu ligasse, a Solange iria soltar os cachorros em mim, né? Porque ela era muito brava. E quando eu liguei para ela... Ainda bem que ele disse que eu era, né, gente? Não é mais. Obrigada, Glória a Deus. bem. Né? Jesus transforma, não é? Pois é.
E de vez em quando você dá umas bravezinhas, mas é tranquilo. É tranquilo. Você já me perdoou? Toda hora, todo momento. E aí, quando eu liguei para a Solange, ela me atendeu muito bem. E eu achei estranho aquilo, assim, por que ela está me atendendo tão bem desse jeito, né? Eu aprontei com ela, fiz o que fiz, e ela está me tratando tão bem. Aí eu falei que precisava de falar com os meninos um pouquinho, falei com os meninos e depois falei com ela de novo. E aí ela foi falar para mim, né, que tinha conhecido uma pessoa. Aí eu falei, pronto, é isso, por isso que ela está com essa voz mansa, né? A fila andou e eu perdi, né? E comecei a ficar com muita raiva daquela situação toda, né? Porque o homem não gosta de perder, não é verdade? O homem não gosta de perder. E aí, mulher também não. Também. Mas eu fiquei com aquela sensação muito ruim, né? E fui ficando chateado com aquilo tudo, né, que estava acontecendo. Mas aí a Solange pegou e falou para mim, olha, essa senhora, eu falei assim, opa, essa senhora, que pessoa é essa? Então não é homem, né? É uma mulher, né? Ela me falou de Jesus para mim. E eu queria te apresentar esse Jesus também. Eu falei, agora a Solange pirou a cabeça, né? Porque eu vim de uma, como se diz, uma coisa bem eclética, né? Eu vim do um lar católico, depois eu passei por espiritismo, passei pelo candomblé, passei por uma seita que chamava Bahá'í. Então, assim, já tinha visto muita coisa. Quando ela falou para mim negócio de religião, eu, como se diz, na hora até desconversei um pouco, porque eu já sabia aonde que ia dar isso, né? Mas aí falei com ela que, sim, qualquer dia desse eu iria lá conversar com ela, né? E aquilo ficou me incomodando e eu aceitei. Falei assim, a Solange mudou, por que ela mudou desse jeito? Alguma coisa aconteceu. E eu fui lá, então, nesse local que ela falou que tinha sido apresentada a Jesus. E eu cheguei lá nesse local, um lugar muito simples, e a pessoa que me atendeu não falou nada de religião comigo, simplesmente mandou que eu sentasse e começou a conversar comigo. E em determinado momento ela virou para mim e falou assim, eu posso orar por você? Eu falei que podia, mas fiquei meio receoso, né, com o que poderia acontecer, né? E ela colocou a mão na minha cabeça e eu comecei a chorar. E eu não parava de chorar. E eu fui chorando, chorando. E um detalhe. Por que eu não chorava? Eu fui uma criança muito levada. O pastor ele já sabe mais algumas coisas que eu fazia. Eu morava em frente a um cemitério. E as minhas brincadeiras só dentro do cemitério. E as minhas brincadeiras eram só à noite, para assustar as pessoas. Então, assim, eu tive uma infância muito, muito complicada, sabe? E apanhar mesmo, apanhei só 2 vezes. O resto tudo foi tentativa de homicídio. Então, assim, minha mãe arrebentava mesmo no couro, né? Mas a minha mãe tinha um problema sério. A minha mãe, durante muitos anos, ela ficou internada no hospital, porque nós tivemos um caso na nossa família. Eu tinha uma irmã, tenho uma irmã até hoje, né? Mas ela estava na porta de casa preparando para ir para a casa da madrinha dela. E ela estava com um vestidinho branco, todo enfeitado, né, e tal, para ela... Oi? Rodadinho. Para ir, então, para a casa da madrinha dela. E no fundo da nossa casa, morava um pessoal que trabalhava com circo. E esse rapaz chamou a minha irmã lá fora, falou assim, Rosângela, vem ver o que eu fiz. Eu fiz um arco e flecha. E pegou essa flecha e mandou em direção a ela. E essa flecha atingiu a vista dela. E minha mãe, quando viu aquela situação, correu então e olhou para ela e puxou aquela flecha. E quando ela puxou aquela flecha, saiu o globo ocular da minha irmã, e minha irmã desmaiou. E minha mãe, numa tentativa de loucura, né, arrancou uma barra de ferro e correu atrás desse rapaz e não conseguiu. E dali para frente, a minha mãe não foi a mesma pessoa mais. Ela ficou muito tempo internada, tomando eletrochoques. E dali para frente, ela não foi uma pessoa mais normal. Então, assim, minha mãe, como eu fazia poucas coisas, né, ela me batia muito, né? Imagina só. E a minha mãe eu ficava com medo dela passar mal. E aí eu não chorava.
E eu cresci assim, eu não chorava mais. E aquele dia ali foi o dia que eu consegui chorar. Tudo que eu precisava de chorar. Chorei bastante. E naquele dia eu tive um encontro com Deus. Literalmente. O Espírito Santo de Deus me visitou naquele dia. E a nossa vida começou a ser transformada dali para frente. E foram acontecendo vários casos na nossa vida, né? A cura do nosso filho, né? O nosso filho com leucemia, foi comprovado leucemia, e 4 dias depois ele foi curado dentro do hospital. Com 2 anos e meio, foi curado dentro do hospital. Mas foram muitas transformações que Deus foi fazendo com a gente. E uma delas, aconteceu um fato que nós estávamos dormindo aí, Solange. Ah, do queijo. Eu falei que ia contar o queijo do seu falso. Falei que ia contar. Vou contar o caso do queijo, então. Como eu falei para vocês, eu era uma pessoa que ganhava muito dinheiro. Ganhei muito dinheiro. E, de repente, acabou tudo porque Deus tinha feito um plano para mim ali. Isso precisa de abrir um parêntese. Ele era um homem que vivia com joias, né? Pulseira, parecia mulher, daqui a aqui, de pulseira, colares. Eu não sei aqui se tem bicheiro. Parecia um bicheiro que brilhava, né? Ele vestia, você via brilho. E Deus precisou de tratar dele. E uma das formas que Deus percebeu que ia chamar atenção para ele foi tirando tudo que ele tinha. E eu queria dar um recado aqui para vocês. Eu não sei como é que está a sua vida, a sua intimidade com Deus. Todos que estão aqui, Jesus deseja que vocês o aceitem no seu coração. Porque não tem coisa melhor do que Ele habitar na nossa vida e direcionar os nossos caminhos. E para isso a gente tem que permitir Ele entrar. E o Marcos não enxergava isso. Então Deus tirou tudo dele para que ele pudesse enxergar Jesus. Mas vocês que estão aqui, Ele não precisa de tirar nada de você. Apenas você falar assim: eis-me aqui, Senhor. Dirige minha vida. Faça o que o Senhor deseja, como ela deve ser daqui para frente. E aí, quando Marcos percebeu que era bem melhor ter Jesus na vida dele para direcionar, aí Jesus fez isso. Quebrou ele todinho. Aquele homem que era agressivo, ganancioso, né? Ele se achava, vamos dizer assim, né? Eu sei tudo, eu vivia só com gente que tinha poder, se sentiu poderoso. Aí Jesus falou assim: ah, é? Não, para você ser da minha filha lá, que ela agora já é minha, me aceitou, você tem que ser mudado. E aí Deus fez um novo vaso. Sabe aquele vaso bonito que tem na sua casa, mulher? Pode ser muito mais bonito o seu vaso, porque você brilha aonde você for. Aquele vaso só fica naquele lugarzinho, ele só muda de lugar se você pegar e transportá-lo. Mas você pode ser esse vaso lindo e maravilhoso. Se tiver alguma trinca nesse vaso, você tem um olheiro melhor, que chama Jesus Cristo, que Ele vai lá e conserta. O Marcos precisou de quebrar tudo. Falou assim: não vale a pena conserto, não. Vão fazer ele melhor. E hoje é um vaso que brilha. Aonde que ele vai faz diferença. Porque ele tem a peça mais bonita nele que brilha, que é Jesus. Então, aí Jesus foi trabalhando. Tirou tudo dele e aí... E aí? O queijo. Tirou a coisa que eu mais amava, que era o dinheiro. E chegou um ponto que eu não tinha. Solange vira para mim e falou assim: eu não tinha dinheiro para nada, gente. Acabou tudo. Não tinha dinheiro para nada. E aí chegou um dia que a Solange virou para mim e falou assim:
eu queria tanto comer um pedacinho de um queijo. Mineiro já gosta de queijo, né? E sou uma ratinha com queijo, Lá em né? casa a gente briga quem come mais queijo. Lá em casa um queijo assim dura 2 dias no máximo. Pois é. E aí ela virou para mim e falou assim, eu queria tanto comer um pedaço de queijo. Eu não tinha dinheiro, gente, para comprar um pedaço de queijo. Olha só como ficou minha situação. Então Deus quebrou literalmente mesmo, né? E aí eu falei assim, e agora? Só um detalhe, amor. Quando Deus quebrou ele voltou diferente, com uma intimidade com Jesus, que a gente, assim, assustava, né? Porque tudo dele, ele recorria a Jesus. E não foi diferente com queijo. Tudo meu era oração. Não, agora eu vou orar para Deus responder. Eu vou orar para Deus responder. Qualquer coisa que eu ia fazer, porque eu aprendi lá com a missionária que ganhou para Jesus, né? E ela falou, meu filho, você tem que orar para tudo. Tudo você tem que orar. Levantou, bebeu um copo d'água, ora primeiro. Então eu era assim, e sou assim, tudo eu faço, eu tenho que orar primeiro. E aí eu falei, meu Deus, como é que eu faço? Eu não tenho dinheiro para comprar um queijo, mas eu sei que eu vou orar para o Senhor e o Senhor vai mandar esse queijo. Aí eu orei, pedi ao Senhor e tal. Acabei de orar, a campainha tocou. Eu falei, Solange, pode ir lá fora que seu queijo chegou. Ela falou assim, esse cara está ficando doido, né? Como é que meu queijo chegou? Não, vai lá fora, pode ir lá que seu queijo chegou. Quando ela abre o portão, a filha da nossa vizinha falou assim, olha, mamãe comprou um queijo, e lá para a gente um queijo é muita coisa. Ela mandou te entregar meio queijo para você. Olha como que Deus é lindo, gente. Ele responde nos mínimos detalhes. Um pedaço de queijo, mandou meio queijo. Ele pode mandar, esse queijo aí pode ser outra coisa aí que você está pedindo a Deus, mas ele pode te mandar hoje ainda. Pede, seja uma filha pidona, porque o pai dá. Pode pedir, né, bem? E assim foi que eu comecei a pedir, fui pedindo para o Senhor, Senhor, eu preciso disso. Mas tudo que eu pedia não era para mim. Porque quando você pede para você, para seu deleite, né? É diferente. Quando você pede, Senhor, eu preciso disso aqui por causa disso, né? E hoje, eu e Solange, nós somos assim. Tudo que a gente faz é para o reino. Tudo que a gente vai pensar em comprar, vamos comprar isso assim, assim, mas é para o reino. A gente não compra nada para a gente. A gente compra para o reino. Se é para o reino, se é para abençoar outra pessoa, a gente compra. Se não é, a gente não compra. Mas Deus é tão fiel, porque as mínimas coisas, às vezes você tem vontade de algumas coisas diferentes, é dando que se recebe. Quando a gente dá de coração, Deus nos dá em dobro, né? Eu vi o pastor aqui falando que vai ter um retiro com Deus. Olha que coisa linda, você passar 2 dias em contato com o melhor dos melhores. Às vezes você nessa data, pastor, já tem compromisso, mas a que está aí do seu lado não tem. Presenteie. É dando que se recebe. Investe no reino. E investir no reino é investir em pessoas, como vocês aqui. Então pensa com carinho, aquela que não está aqui hoje, que às vezes tem vontade de estar num retiro com Deus. Ou esse evento do Kids aí. Chama alguém diferente, investimentos de várias formas, não é, meu amor? Amém. E aí, então, eu virei um pidão também, né? Mas glória a Deus por isso, e Deus foi nos abençoando, e as coisas foram melhorando, e consegui um trabalho novo, e comecei a progredir, a prosperar também, e Deus foi abençoando. Mas no ano de 2000, eu estava deitado e percebi quando a Solange foi ao banheiro. E lá do banheiro eu escutei um ai. Cheguei lá no banheiro, ela estava no chão e desmaiada. Mas peguei e vi se ela tinha batido a cabeça em algum lugar, né? Tinha acontecido alguma coisa assim, né? E não, levei novamente para a cama. E de manhã cedo, quando ela acordou, ela olhou para mim e falou assim, quem é você? O que eu estou fazendo aqui? Começou a se debater ali. Eu não entendi aquilo, tentando acalmar ela, mas quanto mais eu tentava
segurar ela, mas ficava mais nervosa. E aí nós chamamos um médico, o médico veio e falou: olha, o que aconteceu? Eu peguei, expliquei tudo para ele o que tinha acontecido. Falei: olha, eu vou ter que levar ela para o hospital porque ela está com uma perca de memória, está desorientada. E aí foi assim que eu levei Solange, nós fomos para o hospital. E eu fui. Cheguei lá, fiz vários exames. Mas eu volto com um diagnóstico todo diferente quando eu sair de casa. Eu era casada, mãe, esposa, mulher, e volto com o diagnóstico: você é uma criança de 10 anos de idade que age a mentalidade e o comportamento de uma criança de 10 anos. E perdi minha coordenação motora, eu não sabia escrever e não sabia nada. Sabe quando a gente compra um celular novinho, que aí você vai começar a colocar memória nele? Era assim que estava a minha cabecinha, meu cérebro. E eu voltei para casa, a família muda totalmente a forma de viver naquela casa. Eu não tinha mais condições de ser mãe e de ser esposa. Eu gostava de ficar com os nossos filhos, que na época eu tinha 16 e 13 anos. E quando isso aconteceu, a família de Cristo e a nossa família foi nos socorrer. Então, a nossa casa vivia cheia dos amigos das nossas filhas, dos nossos filhos, para dar suporte. E eu lá no meio, eu queria estar lá no meio com eles. Eu não queria estar no meio que chegava casais, família para me ver. Eu queria estar ali conversando com eles, brincando, porque era isso que eu sabia fazer. Andar, falar como criança. Mas vocês pararam para perceber que uma família mudou totalmente a forma de viver por causa de uma situação que aconteceu? Quantas vezes na nossa casa vira do avesso por causa de uma situação? E a nossa foi assim. Os papéis foram invertidos. De vez eu ser mãe, os nossos filhos me ajudavam a ser educada. De vez eu ser esposa, o meu marido tornou-se meu pai, porque eu vi os meninos chamando ele de pai, eu tinha referência como pai, não como marido. Eu não sabia o que era salgado, doce, azedo, ácido. Eu tive que aprender tudo. Eles tinham que me ensinar tudo. E várias coisas eles esqueciam de me ensinar, porque era muita coisa para a cabeça do Marcos. De repente, nossa sobrinha chegou lá: tia, o senhor ensinou a tia a escovar dente? Tem 3 dias que ela não escova dente. Tinha esquecido, porque era tão normal eu sair, escovar dente, coisa simples. Então, a nossa casa virou do avesso. Os papéis foram invertidos, nós tivemos... Nós não, né? Eles tiveram que se redobrarem para cuidar de mim. Só que a rotina da casa também precisava de continuar. Os meninos estudavam, o Marcos trabalhava e a Solange parou de trabalhar, parou de ser tudo o que ela era. E aí precisou de pessoas irem lá para casa, a minha família, para ficar comigo, para que o Marcos continuasse trabalhando. E continuava idas e vindas, fazendo exames para tentar descobrir um diagnóstico. Só que o tempo ia passando e não tinha nenhum diagnóstico definido. E o Marcos foi percebendo que ele estava ocupando mais a minha família. Minha mãe mudou para lá, deixou de fazer as coisas. Meu pai deixou de trabalhar para ficar comigo, porque como eu perdi a coordenação, e a minha família é muito artística, né? Meu pai sempre gostou de trabalhos manuais, e na época, lá na igreja, eu dava aula de artesanato para as mulheres. Aí as minhas alunas foram lá em casa me ensinar o que eu já tinha ensinado para elas. E meu pai foi aprender
alguma das coisas para que ele pudesse continuar comigo me ensinando. E graças a ele, aos pouquinhos a minha coordenação motora foi voltando. O incentivo dele, ele já acordava, vamos minha filha, na época era uns trabalhos manuais de cestaria de jornal, não sei se vocês conhecem, tinha que enrolar aqueles jornalzinhos fininhos. Às vezes eu acordava, já tinha várias tirinhas de jornais prontas, vamos minha filha, vamos fazer. Ele sempre lá me incentivando a fazer, criava cestos diferentes só para me animar, porque às vezes você cansava de fazer aquele mesmo tipo de trabalho. Sempre presente. Minha mãe, para me agradar, fazia comidas de diversos tipos, porque eu não conhecia. Quando ela descobriu que eu não sabia nada, ela foi fazendo vários tipos de cardápio para que eu pudesse saborear. Aí os coleguinhas dos meus filhos, né, dos nossos filhos, gostavam de ir para lá, porque cada dia era um cardápio diferente. E eu fui engordando. Eu crescia só de lado, né, bem? De mentalidade, nada. Mas eu via o cuidado. Cada um fazia aquilo que podia para ensinar. A minha irmã ia lá lavar, passar, e eu via lá ela passando e ela lá me ensinando como é que passava a roupa. Minha mãe, depois que eu fui assim crescendo, porque eu tive todas as fases, gente, de criança, de jovem, de adolescente, jovem, de adulta, de mulher, de esposa, de mãe. Eu passei por todas as fases de novo. Então, era interessante que na hora que via que eu podia aprender algo novo, minha mãe estava ali ensinando, tinha algumas irmãs ensinando. E essas fases, o médico orientava o Marcos. Se você vê algo diferente, faz, porque a gente pode aumentar alguma coisa para que ela tenha curiosidade de saber. E uma das coisas que me marcou muito, meu pai é muito caladinho, minha mãe já é comunicativa demais, mas na cabeça do meu pai, eu acho que ele achava que a filha dele, que ele conhecia há 38 anos, já estava melhorando. E no início, antes dele ir lá para casa, ele não conseguiu entender a dimensão da situação, que eu tinha perdido tudo, que eu não lembrava dele, não sabia de nada. E foi um choque muito grande para ele quando eu fui apresentada a ele, uma filha que chegava, abraçava, beijava, e só esticou a mão para ele falando oi. Por isso que eu falo com vocês como é importante a gente poder dar carinho para a nossa família. Essa coisa de oi, às vezes hoje a gente nem pede benção mais para pai e mãe. Oi, tudo bem? Às vezes nem cumprimenta o pai, nem cumprimenta a mãe. E como isso foi importante para o meu pai. E na época que aconteceu, eu vi a carinha de decepção dele. E ao mesmo tempo as irmãs tentando contornar, tirando ele daquela situação, porque todo mundo percebeu como que ele ficou decepcionado. E não é diferente hoje, né, gente? Como a gente decepciona com as pessoas, e principalmente quando a família não é tão carinhosa. Mãe que é muito chegada, mãe que é essa coisa melosa, às vezes a mãe faz tudo pelo filho e não é reconhecida. O pai faz isso para trabalhar, para dar um conforto melhor. E nós, como filhos, não reconhecemos, só queremos mais, mais e mais. E eu não tinha esse amor para dar. E eu era uma criança que eu imitava as pessoas porque eu não sabia o que fazer. E é engraçado, né, que criança pequena gosta de imitar algumas coisas, e eu não era diferente, eu era criança. Mas eu não conseguia imitar o olhar deles para mim. Tinha certas pessoas que chegavam, eu via uns olhares, eu não conseguia imitar.
E eu só consegui entender isso quando eu descobri que eu era diferente de todo mundo e que o Marcos me explicou que essa marca que eu tenho no rosto chama hemangioma, e eu achava que eu era diferente porque ninguém tinha essa marca. E quando nós começamos a namorar, eu estava nessa fase de buscar um tratamento para este hemangioma, e ele caminhou muito comigo no tempo de namoro, nos médicos, cirurgiões plásticos. E ele fez isso de novo, porque falou, não vai adiantar explicar para ela. Já que ela está acostumada tanto em médico, vou levar em mais um que explica o que ela fala lá, o que ela quer, e ela vai ouvir de um médico. Mas o que eu queria é que o médico arrancasse essa marca para me ficar igual vocês. Só que as respostas foram todas negativas. E o Marcos viu a minha decepção, e para me mostrar que ainda tinha alguma solução, ele falou de Jesus para mim. Interessante, né? Jesus estava dentro de mim. Eu que não sabia. Eu que não entendia. Eu não tinha mais a intimidade. O meu coração parecia que estava seco. Era uma pessoa fria. E quando ele me falou de Jesus, eu falei, então vamos lá nesse consultório e vamos ver o que ele vai falar. E aí ele ficou apertado. Como que eu vou explicar para ela que Jesus não tem um consultório físico e nem vai aparecer para ela? Mas ele tentou me explicar de uma forma simples, forma de criança, que Jesus é como o vento. Você não vê o vento, mas você sente o vento. Eu não entendi muito não, porque eu queria ver. Eu queria falar, mas a vontade era tão grande que eu achei um desafio interessante. Vou falar com um homem invisível, mas ele me falou que vai ouvir o que eu vou falar. Então é só 4 dias, porque o nosso filho teve leucemia e foi curado no 4º dia. Foi a história que ele me contou. Então, 4 dias, moleza. Só que no 4º dia vocês já sabem a resposta. O Jesus invisível não respondeu do jeito que eu queria. Eu queria tirar a marca, mas ele respondeu muito melhor. Com o passar do tempo, eu fui percebendo ao olhar no espelho que eu não me enxergava mais com essa marca, do jeito que eu olhava e parecia diferente. Eu comecei a me amar, porque o que eu via, eu gostava. Eu comecei a me aceitar. E aí, o mais lindo que ele fez foi brotar amor no meu coração. Aquele olhar que eu não conseguia imitar, não precisava mais, eu já tinha. Era espontâneo. Então, amados, Jesus responde às nossas orações. Nem sempre do jeito que a gente quer, no tempo que a gente acha que deve ser, mas Ele responde todas as nossas orações. Ele responde um queijo, responde o que você quiser pedir. E como o Marcos tornou pidão, eu também comecei a ser pidona. Eu gostei desse homem invisível, porque ele respondia. E aí fui pedindo tantas coisas que eu percebia, porque ao mesmo tempo eu ia crescendo, eu ia amadurecendo, parei de ser criança, voltei a ser adolescente. E quando eu voltei a ser mulher, eu percebi, numa foto que eles me mostraram, que eu estava grávida. Eu achava que era uma melancia que eu tinha comido. Aí o Marcos falou, não, é a Daphne que está aí dentro da sua barriga. Como que eu engoli a Daphne? Então tinha aquelas coisas, né? Olha, ela está crescendo adolescente, mas de repente, voltava a ser criança. Tinha aqueles altos e baixos. E aí eu entendi que para ser mãe tinha que engravidar.
E uma das coisas que me incomodaram demais nesse trajeto, quando eu perdi a memória, era os nossos filhos chamar a mãe e não ter uma voz de uma mãe para responder. Aquilo me incomodava, porque eu via decepção, igual vi meu pai nos olhinhos deles. Aí eles vão falar, opa, peraí, essa daí não é minha mãe. Minha mãe está escondida aí, mas uma hora ela vai aparecer. E aí eu comecei a pedir o homem invisível para me ser mãe. Porque eu queria muito, na hora que ele falasse assim, nossos filhos, ô mãe, oi, eu estou aqui, eis-me aqui. Mas o Marcos teve o processo de me explicar que eu não podia ser mãe mais, que eu já tinha ligado. E aí, naquela simplicidade, na natureza, gente, nós complicamos muito a nossa vida. Ser criança é bom demais, porque é ser simples. Criança não complica. E eu fui crescendo como criança, adolescente, sem complicação. E aí o Marcos virou para mim e falou assim, você está ligado? Eu falei, ótimo, eu fui no apagador, vamos desligar. Simples assim, ó, ligou, desliga. E a gente complica tanto, põe tanto empecilho, às vezes, nas coisas que nós queremos. Eu só fui conversar com o Papai do Céu. Porque, médico, tantas coisas que às vezes não é necessário, é só ele mesmo. E eu fui pedindo, tive uma gravidez psicológica, mas óbvio que eu não ia engravidar, porque eu não estava tendo ato sexual. Mesmo se eu quisesse, né? Ligando ou não, não, porque o Marcos foi homem suficiente para me esperar voltar a ser esposa. Ele não tocou em mim esse tempo todo. Só cuidou. E aí, teve um dia que eu pude carregar uma criança no colo. Sem perceber, gente, fui dar mamadeira, tive a oportunidade de trocar a fralda. O meu instinto materno foi voltando. Tem hora que a gente pensa que foi ontem. E um dia, os nossos filhos, foi até o Diego, chegou, mãe. Era tão normal o filho chamar a mãe. E eu pude responder, oi. Não que eu já era uma mãezona, já sabia fazer tudo, mas foi gradativamente, a mãe foi voltando. É lógico que eles tiveram contribuição, eles tiveram participação. Eu vejo minha família como os meus heróis. Meus filhos me ensinaram de novo, eu não sabia escrever, eu tive que aprender. Minha filha me ensinou muito português, conjugar verbo. O Diego me ensinou somar. O Marcos ficou com o restante, né, meu amor? Mas todos participaram. Como não valorizar a nossa família? Mesmo numa situação tão difícil, alguma coisa a gente consegue fazer pelo outro. Nós já temos que aprender que menos é mais. Às vezes a gente fica tão focado em querer adquirir coisas, a ter status. E o que você tem mais precioso está dentro da sua casa. O seu status maior, a sua preciosidade, as suas pérolas estão dentro da sua casa. Como eu valorizo a minha família, porque se não fosse ela, hoje eu não estaria aqui contando para vocês.
porque eu não pude ser mãe de novo, mas o Senhor me deu de forma diferente. Ele respondeu de forma diferente. E mais um recadinho, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele falou, fica tranquila, você vai ser mãe de novo, mas não do jeito que você quer, engravidar, ter outra criança. Ele sabe muito mais além do que possamos imaginar. E, para terminar, porque a história é longa, afinal de contas, são 22 anos de histórias. Porque meus 38 anos eu não recuperei. Eu perdi. Para muitas pessoas pensam que foi perdido. Não, ele foi restituído de forma diferente. Eu perguntei a Deus, pedi para Ele, já que Ele está me respondendo tudo, né, gente? Tudo que eu pedia vinha. Então, Jesus, traz de novo a minha memória. E Ele, pela segunda vez, eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus. Foi lindo, porque a gente conversava, né? Eu falava que era um homem invisível, eu não via, conversava, mas um dia eu pude ouvir a voz dele. E ele falou, filha, o que passou, passou. Não volta mais. E eu sempre corria no meu porto seguro. Estou ouvindo vozes, né? E ele falava, é Jesus falando com você. E aí fala, mas o que ele quis dizer com isso? O que passou, passou, não volta mais. E aí a gente vai entendendo que passado, passou. Hoje o que nós temos? Presente. E que presente, olha o nome, presente é o que Deus está nos dando, é hoje. Se você não sabe, você só tem hoje, porque daqui 2 minutos você não sabe se você vai estar aqui. E daqui 2 minutos não nos pertence, pertencem a Ele. Mas o nosso passado, ele não pode ser esquecido. Porque, cronologicamente, aconteceu muitas coisas. Como, no meu caso, eu nasci, casei, tive filhos. Então, Jesus me deu a oportunidade de montar um quebra-cabeça aqui. Desses anos todos, desses 38 anos que eu não lembro, mas eu lembro de histórias, foi restituídos através de histórias, de fotos, de vídeos, que me contaram que eu estava presente na vida de algumas pessoas, na vida da minha família. Minha mãe contou partes da minha infância. Até hoje, recentemente nós fomos num velório, chega uma menina e fala assim, eu te conheço. E o bom, olha que coisa boa, se Jesus tirasse a minha marca, eu não ia saber o restante da minha história passada, porque as pessoas lembram de mim com mais facilidade. Não é? A gente muda, não muda? Quando você era criança, você vai mudando, mas a marca está aqui. Ela falou assim, você é a Solange? Sou. Nós estudamos juntas no 4º ano primário, que hoje nem é isso mais, né? Eu falei, é mesmo? Eu falei, sinto muito, vamos deixar o defunto lá e vem cá. Me conta o que você viveu comigo nesse 4º ano primário. Porque eu não tinha essa peça do meu quebra-cabeça. Então, Deus ainda traz peças para o meu quebra-cabeça. Se vai ser completado, só Ele que sabe. Mas eu acho que não, porque todos nós não lembramos de tudo, né? Vai me falar que você sabe toda a sua infância, toda a sua adolescência, toda a sua juventude. A gente não lembra de tudo. Então, é a mesma coisa. As minhas histórias aqui montadas não têm todas as peças. Mas de 2000 até hoje, elas são completas. A minha memória está bem aguçada. E é assim que Jesus faz, gente. Ele nos dá a oportunidade de ouvir uma história dessa para a gente acordar e falar assim, o que eu estou fazendo com a minha história? O que eu estou fazendo com a minha vida?
que eu estou fazendo com a minha família? Tudo é possível quando a gente coloca a nossa família no altar do Senhor. Porque é possível você reaprender. Não importa a sua idade, mas é possível. Eu tive que aprender tudo. Que é uma pessoa que fez curso, fui eu. A minha irmã me ensinou a passar roupa do jeitinho dela, mas até curso de passar roupa eu fiz. E olha que eu passo uma roupa nos trinques. E nem todo mundo gosta de passar roupa, né? Quem gosta de passar roupa? Pouquíssimas. Um homem! Pouquíssimas pessoas que falaram que gosta. E eu vou dar uma dica para você que essa irmã missionária me ensinou. Quando você estiver passando a roupa, Marcos várias vezes fala assim, meu bem, você está cansada. Às vezes a gente acumula, né, roupa. Chama alguém para passar para você. Eu falei, esse privilégio ninguém tira de mim. Porque eu aprendi que quando eu passo a roupa, eu tenho a oportunidade de orar pela minha família. Se eu estou passando uma camisa do meu marido, eu estou orando por ele. Se eu estou passando uma... Agora eu não passo mais dos meus filhos, mas de vez em quando eu falo assim, mãe, eu estou com umas roupas aqui para você passar. Porque ele sabe que sai uma roupa ungida. Porque eu oro por tudo pela vida deles. Vocês deviam fazer isso. Torna-se leve o passar a roupa. Aí você nem quer parar. Põe um louvor e passa a roupa, você vai ver que rapidez que você passa. E com alegria. Mas aí, eu já até me perdi. Mas aí é possível você refazer a sua história. Por quê? Eu tive que refazer a minha. Eu tive que aprender tudo. É possível você reconquistar a sua família? Se você tem muito tempo que não conversa com alguém da sua família, é possível. Porque o meu marido, os meus filhos me reconquistaram. Eu casei de novo. Eu tenho 2 datas de casamento, 2 datas de aniversário. Eles fizeram questão de comemorar. E é possível, tudo é possível quando você entrega a sua vida para Ele e deixa Ele dirigir. Eu sei que Jesus está aqui te falando, olha, eu posso mudar a sua história. Basta você me pedir, tomar essa atitude de querer recomeçar. Não tem nada que esteja tão ruim na sua vida que não possa ficar melhor. E se está bom, pode ficar melhor ainda. Jesus é um mestre. Ele é aquele que restaura casamentos, cura feridas, cicatrizes. Tem gente que acha que isso é uma cicatriz. Pode se considerar. Mas ela está externa, mas quantas cicatrizes internas nós temos que não são visíveis, mas que precisam de ser tratadas? Fala com ele. O homem invisível está aqui. E ele quer apenas que você abra a boca e fala. Me ajuda, help, eu estou aqui precisando da sua ajuda. Ele pode te quebrar, te fazer um vaso novo. Ele pode falar com você, você ouvir a sua voz. E simplesmente Ele pode te responder sem fazer nada disso. Mas uma coisa nós sabemos, né, bem? Que todo pedido de oração, toda conversa com o Pai, Ele responde. Nem sempre do nosso jeito. Mas o melhor jeito é o dele. Que você possa sair de hoje aqui pensando que o bem maior que Deus te deu é a sua família. Coloca ela no altar. Cuida dela. Divirta-se com ela. Que ela seja o seu presente todos os dias. Esquece o passado. Começa hoje uma nova história na sua vida.
porque o tempo que Ele está te dando é agora. Amém? Jesus abençoe vocês. Obrigada por nos ouvir.